Euronet Plus. Bem-vindos ao Casa Comum, na Renascença, à quarta-feira, com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, hoje também com a participação do eurodeputado do PCP, João Oliveira. Bem-vindos então, vamos começar exatamente hoje, esta semana, um pouco mais pelo tema europeu e internacional. Deixamos as questões domésticas mais para o final do nosso programa, tendo em conta o que temos ouvido sobre o tema Ucrânia e também a relação entre os Estados Unidos e a Europa. Sucedem-se as reuniões a vários formatos, isso só por si também vale a pena deixar alguma nota, mas sobre o que a Europa deve fazer ou não, face à possibilidade de não ter grande ajuda dos Estados Unidos em várias dimensões, nomeadamente em relação ao desfecho da Ucrânia. João Oliveira, como é que vê aqui a posição da Europa e o que é que acha que a Europa devia fazer já agora, nesta perspectiva em que o presidente Trump não parece propriamente incluir a Europa nas conversações para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Olá a todos, em primeiro lugar queria cumprimentá-los a todos e aos ouvintes da Renascença. Eu diria que eu vejo com alguma preocupação, eu confesso que vejo com alguma preocupação as posições que têm sido assumidas pela União Europeia, quer pelas instituições europeias, quer pelos governos das principais potências da União Europeia. Mas mesmo vejo com preocupação essas posições da União Europeia em relação às questões da guerra na Ucrânia, sem também dar muito crédito à posição dos Estados Unidos e particularmente às declarações e à posição assumida por Donald Trump. E talvez começasse por aqui para fazer o raciocínio lógico até chegar à União Europeia. Eu não acho que seja possível alimentar a ilusão de que o Donald Trump tem um posicionamento geral de recusa da guerra e de promoção da paz. Pelo contrário, eu acho que estamos perante mais um presidente norte-americano que está muito empenhado na gestão do militarismo e da corrida aos armamentos da forma que lhe for mais conveniente. E não me parece que a motivação de Donald Trump em relação à Ucrânia e à guerra na Ucrânia seja promover a solução que é verdadeiramente necessária para aquele conflito, que tem que ser uma solução de paz e de segurança, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa. Ou seja, de todos os países do continente europeu, e naturalmente isso existe também, o comprometimento dos Estados Unidos e dos países que integram a NATO, mas não me parece que seja verdadeiramente esse o objetivo de Donald Trump. Eu julgo que estas decisões e este posicionamento que Trump assume em relação à guerra na Ucrânia tem mais que ver com a gestão, digamos assim, das relações dos Estados Unidos com a Rússia, em função do objetivo de distanciar a Rússia da China pela conveniência tática norte-americana que existe nisso, do que propriamente para garantir uma solução de paz e de segurança. E o que a Europa deve fazer? Estar debaixo de braços cruzados enquanto o desfecho vai-se fazendo? Essa é verdadeiramente a questão que se coloca. Eu julgo que perante isto, aliás, antes disto, mas sobretudo perante isto, a posição da União Europeia devia ser a de verdadeiramente procurar pôr em cima da mesa essa discussão que faz falta e que Donald Trump não põe, que é uma discussão sobre a segurança coletiva para toda a Europa, que envolva naturalmente a paz na Ucrânia, mas que garanta a segurança de todos os países do continente europeu e comprometendo também os países da NATO, nomeadamente os Estados Unidos. Ora, a União Europeia assume uma posição exatamente contrária a esta, que é dizer que aquela paz de Donald Trump não serve e, portanto, tem que se continuar a conversa. João, mas acha que mas essa solução passa por garantias de segurança da Europa ou ou não estou a ver o João a defender garantias de segurança da NATO, deste ponto de vista? Passa por assegurar as garantias de segurança de todos os países do continente europeu. Aliás, eu diria que talvez o ponto nodal desta discussão seja aquele conceito da segurança indivisível, que é um conceito que resulta do martírio da Segunda Guerra Mundial e da discussão toda que se fez até praticamente a meio da década de 70 sobre como é que se assegura a paz no mundo de forma duradoura, e o conceito da segurança indivisível é o conceito do qual tem que se partir. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nenhum país pode garantir a sua segurança à custa de ameaças ou de insegurança a outros países. E é verdadeiramente nessa base que se devia estar a fazer. Então, João, pensa que tropas de paz, por exemplo, europeias, fazem sentido e, nesse sentido, Portugal deve participar como militares portugueses nessas tropas de paz? Eu tenho dúvidas que essa seja uma solução, porque parece-me que a solução tem que ser a contrária. Não a do recrutamento do militarismo e particularmente da presença militar de alguns países no território de outros, parece-me que a solução tem que ser outra, que é de se avançar no sentido de contrariar o militarismo. E contrariar não apenas a corrida aos armamentos, mas contrariar também a própria mobilização de tropas, seja para que objetivo for. E, portanto, parece-me, aliás, há vários tratados, particularmente o tratado
de desmantelamento dos arsenais nucleares, que podem dar pistas no sentido daquele que verdadeiramente deve ser o caminho a percorrer, que é o caminho do desarmamento geral, simultâneo e controlado. João. Isto significa o quê? Que não é de um ou de outro país, não é de um ou de outro bloco, é verdadeiramente um objetivo de desarmamento geral à escala global. Esse é um contributo naturalmente mais de fundo, que é preciso ser dado. Agora, no imediato, parece-me que a discussão tem que ser feita numa base completamente diferente daquela que a União Europeia está a colocar. Aliás, acho que as declarações da Presidente von der Leyen na Conferência de Segurança de Munique, dizendo que vai ativar a cláusula de exceção do Pacto de Estabilidade e Crescimento para garantir que as verbas destinadas ao militarismo não são consideradas para efeitos dos critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento, é verdadeiramente o sinal de como a Comissão Europeia está a dar prioridade à corrida, aos armamentos e ao militarismo, em vez de dar prioridade à resposta aos problemas económicos e sociais. Já volto a si. Este é o tema principal, temos aqui um pouquinho mais de tempo. Mariana, deste ponto de vista, num programa anterior falou sobre a necessidade de começar a ponderar esta possibilidade de, eventualmente, também um esforço coletivo europeu. Mas, se calhar, começamos pelo início, pela exclusão da União Europeia do processo, que não é um bom augúrio. A forma estas plurais reuniões divididas em vários grupos é a melhor forma da União Europeia preparar uma resposta? Eu queria cumprimentar o João Oliveira e começar por dizer que, em princípio, deveria parecer uma evidência que não pode existir um caminho para uma paz duradoura com reuniões como aquela que os Estados Unidos promoveram, que não têm a Ucrânia à mesa. Não é apenas a Europa. É a ideia de que estamos a construir um caminho para a paz em que o país que foi invadido não está presente nessa negociação. E este é o novo cenário no qual nós vivemos e para o qual, infelizmente, temos que nos preparar, porque aquilo que parecia uma evidência, se alguém há alguns meses propusesse uma reunião entre os Estados Unidos e a Rússia para decidir o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, provavelmente haveria uma gargalhada na sala, e agora é exatamente isso que nós estamos a viver. E perante isto, a Europa só pode posicionar-se de uma forma unida. Uma Europa muito unida não significa que não possa haver reuniões que não têm todas as pessoas. O formato das reuniões e a forma como se vão construir os consensos... Não, eu julgo que não é, desde que todos, em todas essas esferas, reafirmem sempre a vontade de ter a Europa unida. Mas nós sabemos que o contributo, designadamente financeiro, mas não só, não é semelhante, e que às vezes a construção de compromissos pode ter Mas, Mariana, degraus. Portugal tem uma posição, por exemplo, de longa data, contra diretórios, acreditando que é importante que não haja uma Europa a várias velocidades e, sobretudo, que Portugal esteja excluído das velocidades que mais relevam. Uma coisa é uma discussão sobre o futuro da Europa e essa deve sempre envolver todos os países. Outra coisa é a construção de um compromisso mais alargado que vai ter que envolver outros países fora da União Europeia e, acima de tudo, uma reunião então como essa aquela questão que não faz sentido... Não, provavelmente seria desejável podermos ter todos à mesa, mas nós sabemos muito bem porque é que há dificuldades em construir esses compromissos, e os compromissos irem-se construindo, não vejo nenhum mal, já haver reuniões formais com uma total cedência àquelas que parecem ser as reivindicações da Rússia sem a Ucrânia presente, e isso abre um precedente e eleva a dificuldade de qualquer discussão que nós possamos ter aqui para a frente. Sobre as garantias de segurança, quando falámos aqui da última vez era no cenário de tínhamos ou não tínhamos que nos preparar, e eu julgo que não é desejável, mas nós temos que estar preparados para uma evolução de uma situação que exija alguma presença europeia, porque se queremos uma paz duradoura e no contexto em que os Estados Unidos aparentam estar crescentemente a pôr-se de fora, dificilmente ela existirá sem a participação europeia. Queria realçar que aquilo que mais muda nos últimos meses é a forma como nós nos habituámos a utilizar o conceito de aliado como uma palavra muito estruturada no nosso diálogo sobre política externa, e as várias declarações de Donald Trump nos últimos tempos têm, elas mesmo, a partir dos Estados Unidos, posto em causa a forma como nós olhamos, nomeadamente o mandato não é irrelevante? É ONU, o mandato da União Europeia, isso para si é indiferente? Nós precisamos de olhar para este problema e nisso, e neste tema provavelmente apenas nisso, concordo com o que disse o João Oliveira, nós precisamos de olhar para o tema da segurança da Europa como um todo, porque o que aqui está em causa, e basta ouvir os responsáveis, nomeadamente russos, sobre esta matéria, é uma visão de segurança para a Europa como um todo.
o mandato deve ser o mais alargado possível, mas precisa designadamente de nunca partir da ideia de que não é ouvindo a Ucrânia que nós vamos construir esta paz. E desse ponto de vista esta semana foi muito negativa. Duarte Pacheco, onde é que quer começar daqui do menu à volta da Ucrânia, Europa e Estados Unidos? Eu começaria por salientar quer as palavras e a ação de Trump, mas também do seu vice-presidente aqui na Europa e na Conferência de Munique. É uma verdadeira loucura aquilo que se passou. Para a administração americana neste momento, aqueles que eram os seus adversários são pessoas super respeitáveis em que eles acreditam em tudo, e aqueles que são os seus tradicionais aliados são os responsáveis por todos os problemas do mundo. E, portanto, há aqui uma alteração geopolítica extremamente grave e que nos vai afetar. E, perante isso, efetivamente, a Europa tem que estar preparada. Quer dizer, eu posso lamentar a situação, mas vou ter que viver com ela. E como vou ter que viver com ela, eu tenho que estar prevenido e preparado para poder reagir. E aí, a Europa devia falar a uma só voz. Infelizmente, não é isso que temos assistido, mais uma vez. E é por isso que a Europa é quase irrelevante no cenário internacional, porque não consegue ter uma única voz e uma única posição. Isso reflete-se nas tais várias reuniões, é isso? Como é óbvio, e com conclusões diversas dessas mesmas reuniões. Quem ouviu do primeiro encontro da ministra italiana, o chanceler alemão, o primeiro-ministro polaco, quer dizer, cada um dizia uma coisa. Quer dizer, portanto, nem sequer aquele grupo tão pequeno que estava à volta da mesa se conseguiu entender. E, portanto, estamos a viver um momento muito complicado. A aposta na indústria de defesa, que já estava prevista no plano Draghi e que agora é preciso pôr a andar, dizia o João há pouco que é uma corrida para o militarismo. Não, é uma corrida para a nossa autodefesa. Infelizmente, só somos respeitados se tivermos condições de dissuasão. E como estamos a conseguir perceber que não vamos contar com aquela que era o chapéu de chuva americano em caso de agressão, temos que estar preparados para poder reagir em caso de agressão. No caso da Ucrânia, é um exemplo do que referi, com o desprezo completo pela Europa. Quer dizer, a posição americana é muito simples. Primeiro, compreender tudo aquilo que os russos dizem. Aliás, a responsável da guerra foram os ucranianos. Portanto, começa logo por aí. Depois compreende tudo. Diz logo à NATO, ok, nem sequer entram. A Europa não pode participar, nem vai ser chamada a participar nas negociações. Mas depois é a Europa que tem que lá colocar as tropas. Quer dizer, os americanos põem as condições, querem decidir sobre os outros e depois ainda pôr os europeus, estilo lacaios, a servir as pessoas para estarem no Muito rapidamente, Portugal, só agora numa outra reunião, para si é um indiferente ou acha que tem um fator político que não deve ser desconsiderado? Como é óbvio, o ideal era que tivéssemos estado logo presentes na primeira reunião. Quer dizer, mas a primeira reunião não teve critério. Quer dizer, se pensarmos, nos países que estão ameaçados, a Polónia estava, a Dinamarca, mas então e os Bálticos ficam fora? Vão entrar agora nesta reunião onde estará. É o exemplo da falta de critério para a primeira reunião. Quer dizer, se era quem estava na linha da frente, por isso é que estava o presidente polaco, então devia estar também os países bálticos. Portanto, há claro, uma falta de critério que demonstra mais uma vez desorientação política da Europa. Segunda questão, em caso de cessar-fogo e questão de enviar tropas de paz para monitorizar este cessar-fogo, o que é que o Duarte pensa sobre o envolvimento português? Em primeiro lugar... E a bandeira, se é uma bandeira à ONU, por exemplo, que acha que isso é essencial ou não? Eu tenho dúvidas que os russos aceitem, de algum modo, que sejam países da NATO a estarem a fazer essa manutenção de paz numa zona entre as tropas russas e o exército ucraniano. Portanto, tenho muitas dúvidas que eles aceitem. E, portanto, duvido alguma vez que Portugal seja chamado por essa via e a bandeira, que é da União Europeia, por exemplo, jamais estaria. E, portanto, só poderá ser através das Nações Unidas. Só para dar o exemplo, enquanto eu fui presidente da União Interparlamentar, criámos um grupo que acompanhou e reuniu na Ucrânia com presidentes de Parlamento. Em princípio, esse grupo deveria ser liderado por mim. Mas, sendo eu originário de um país membro da NATO, foi forçado
a que fosse um dos vice-presidentes da organização, dos Emirados Árabes Unidos, a liderar o grupo, precisamente porque os russos não dialogavam com alguém vindo de um país. Este é um tema que certamente aqui o painel residente vai abordar nas próximas semanas. Vou só fechar aqui este tema com o João Oliveira. Há quem pergunte se a questão da cedência territorial é irrelevante também para os interesses europeus, porque se houver uma situação de facto consolidada num acordo, para si vale que hajam esse entendimento ou ainda assim seria bom que fossem respeitadas as fronteiras definidas na integridade territorial da Ucrânia desde a sua fundação? Olha, a sua pergunta é fácil de responder. Eu julgo que é incontornável que essa questão da integridade territorial tem que ser uma das questões centrais. Deixe-me complicar um bocadinho mais a resposta, acrescentando-lhe outras coisas. Integridade territorial, respeito pela inviolabilidade das fronteiras, recusa da utilização da violência na resolução de conflitos políticos e institucionais, respeito pela autodeterminação dos povos. Todos esses são elementos que são absolutamente centrais para uma discussão que possa ser efetivamente uma discussão que leve a soluções duradouras. Isto que lhe estive a dizer são apenas 5 dos 10 princípios que ficaram inscritos na ata final da Conferência de Helsínquia, que está agora a comemorar os 50 anos, e que é um instrumento que nós há muito tempo temos dito que é um instrumento absolutamente decisivo para nos dar critérios de orientação relativamente à solução que é preciso para assegurar uma solução de segurança coletiva na Europa. E essa discussão tem que ser feita colocando essas questões em cima da mesa. Agora, há aqui alguns elementos que eu julgo que vale a pena nós termos em conta. Eu não estou de acordo com o Duarte quando o Duarte atribui, digamos assim, as posições de Trump a alguma espécie de loucura. Pelo contrário, eu acho que há, por detrás daquelas posições, uma racionalidade própria, que é uma racionalidade que está associada e está dependente daquilo que Trump considera ser a estrita defesa dos interesses norte-americanos. Eu julgo que não vale a pena nós iludirmos com ideias de loucura. Aquele posicionamento de Trump corresponde àquilo que ele entende que é a defesa dos interesses norte-americanos. Trump não quer gastar mais dinheiro com a guerra na Ucrânia, mas quer continuar a alimentar um negócio bilionário da produção de armamento, de munições, de equipamento militar nos Estados Unidos, para que outros nos comprem. Mesmo que seja outros a comprar aos americanos para poderem continuar a utilizar na guerra da Ucrânia, eventualmente prolongando a guerra. E a União Europeia está a entrar num caminho de militarismo que é hoje assumido em toda a sua escala, um discurso que é absolutamente contraditório com as necessidades que nós temos no espaço da União Europeia. Repare que a Comissão Europeia, o próprio Conselho Europeu, aquilo que nos apontam é a ideia da guerra como motor da economia. Ou seja, nós temos neste momento, a partir da União Europeia, uma economia de guerra como o elemento de referência para os próximos tempos. Eu pergunto, qual é o povo do espaço da União Europeia a quem serve uma economia de guerra? Qual é o povo a quem serve o desvio de recursos orçamentais para a produção e aquisição de armas, de equipamento militar, de munições, em vez de dar resposta aos problemas da habitação, da saúde, do aumento dos salários, do combate ao custo de vida? Aquilo que nós ouvimos da Presidente da Comissão Europeia é absolutamente contraditório com as necessidades dos povos. E eu tenho muitas dúvidas, e discordo frontalmente desta ideia de que nós só conseguimos garantir a nossa segurança armando-nos até aos dentes. Cada vez que alguém decide armar-se até aos dentes para garantir a sua segurança, aquilo que está a fazer é a provocar uma corrida dos outros também aos armamentos, João, para que, a partir da ideia da dissuasão, ninguém fique com a sua segurança posta em causa. Esse caminho foi o caminho que precedeu a Primeira e a Segunda Guerra, que no território da Europa deixaram um continente completamente devastado. Eu espero que essas lições da história ainda nos sirvam para evitar a repetição desse caminho. João, obrigado pela participação. Obrigado. Voltará aqui em breve nas próximas semanas. Vamos para o tema nacional. Euronet Plus. Muito mais curta a nossa discussão esta semana. Mariana Vieira da Silva, na sequência de vários casos no Parlamento, nomeadamente é inevitável falar das queixas comuns em relação ao comportamento da bancada parlamentar do Chega, nomeadamente este mais caso recente em relação à deputada Ana Sofia Antunes. Eu gostava de perguntar muito claramente se o Presidente da Assembleia da República tem responsabilidades que não tem exercido ou tem exercido mal na gestão do Parlamento? Bom, eu julgo que o Presidente da Assembleia da República tem uma visão sobre o seu papel na Assembleia da República que é muito redutora face àquilo que o regimento prevê. Isso vê-se em múltiplas coisas, daquelas mais pequenas, o tempo deixou de ser controlado por Presidente e é automático, e nestas que são muito sérias.
E eu rejeito completamente a ideia de que o que está em causa é como é que nós olhamos para o tema da liberdade de expressão. O que está em causa é como é que nós queremos que o nosso Parlamento funcione e que papel é que o Presidente da Assembleia da República tem que ter nesse momento. Porque, e voltando ao caso da Ana Sofia Antunes, aquilo que se passou na semana passada foi absolutamente inaceitável, mas é, objetivamente, queiramos ou não queiramos, pensemos o que pensarmos sobre a liberdade de expressão, um exercício de legitimação para todos aqueles que lá fora, tendo deficiências visuais ou outras, são maltratados. E o que é que o Presidente deve fazer, então? Não pode permitir que se crie a ideia de que tudo é possível. E neste momento, no Parlamento, está criada a ideia de que tudo é possível. Desde saudações nazis, porque, e vou citar o Presidente da Assembleia da República, não somos polícias uns dos outros, até um descontrole completamente da utilização dos apartes. E aqui até estamos a falar de uma coisa que foi dita em ONU, mas os apartes foram absolutamente inacreditáveis e eu vi no final da semana algo que pensei não ver, que é o Partido Chega a dizer que utilizaram sim senhor a palavra aberração, mas não quanto àquela deputada quanto a outra. Ora, isto é o reconhecimento de que tudo pode ser dito e o Presidente da Assembleia da República não tem uma figura protocolar, é a segunda figura do Estado e é acima de tudo responsável pela imagem que o Parlamento passa de si próprio. Mas pode remeter para os partidos, na Conferência de Líderes, iniciativas que possam melhorar se nós temos Presidentes da Assembleia da República, incluindo o atual, que interrompe quando alguém não diz senhor e senhor deputado, senhor Presidente, como forma de se dirigir ao plenário, não pode interromper quando houve coisas que não são admissíveis no espaço parlamentar e, aliás, em espaço nenhum. Estamos num momento em que vamos deixar crescer. Porque qual é o grande problema? Nós falamos muito dos insultos da bancada do Chega e, de facto, é a bancada da qual parte este tom. Mas, objetivamente, eu tenho que reconhecer que da parte de praticamente todas as bancadas já houve momentos em que as pessoas disseram coisas que em nenhuma outra circunstância disseram, porque é isso que acontece. E, portanto, eu não vou dizer que é fácil, porque nós sabemos que não é fácil, mas nós não podemos gostar só de ver os vídeos do Parlamento inglês e não perceber que lá há alguém que interrompe, que tira a palavra e que não permite que as coisas cedam de determinados patamares. É difícil definir os patamares? Com certeza que é, mas ser a segunda figura do Estado tem que ser fazer coisas que são difíceis, não pode ser ficar só a assistir. O Duarte conhece bem a mesa da Assembleia, lá em cima. Desse ponto de vista, o Presidente podia fazer mais? Eu tenho muitas dúvidas, sinceramente, de acordo com o regimento atual, que o Presidente possa fazer muito mais. Porque, por um lado, é de facto a liberdade de expressão. Os deputados têm que ser livres de dizer aquilo que pensam. Outra coisa é a ofensa. Pronto. E aí a ofensa o Presidente tem. E qual é o poder que o Presidente tem? É advertir e, se o deputado continuar, cortar-lhe a palavra. Pronto. É só isto. Podia ter feito isso mais vezes? Porventura, eu posso dar o exemplo. Numa legislatura anterior, eu quase combinei com o Presidente, mas não pusemos em prática. Eu disse ao Presidente, você nunca cortou a palavra a ninguém. Vamos combinar. Eu vou lá embaixo, faço uma intervenção, digo qualquer coisa desagradável, você corta-me a palavra que é para servir de exemplo para todos os outros e eu não fico zangado consigo porque isto foi combinado entre nós, mas é uma forma de chamar a atenção que o Presidente tem esse poder e que o pode exercer. Eu não me recordo de algum Presidente o ter feito, de ter cortado a palavra. E recorda-se de alguma vez alguém ter dito que alguém era uma aberração? Claro que não. E portanto, eu dizer, agora passámos os limites. Há partes desagradáveis, muitos, isso na história sempre. Há partes muito audíveis. Eu recordo sempre no tempo da Troika, sempre que alguém da maioria do PS ou CDS ia intervir, havia um alarido de gatunos, ladrões, e eram as coisas mais simpáticas que se ouvia, mas eram genéricos. E agora? E agora são ad hominem, como é o caso que foi. Quer dizer, quando esses deputados gritavam para os da maioria, não estavam-se a referir ao Duarte ou ao Manel. Mas falou do regimento, é possível e deve ser mudado agora, o regimento? Eu acho que é preciso mesmo mudar. Porque tem que haver sanções, caso contrário, não... Sanções de que género? Não resulta. Aquilo que existe noutros parlamentos. Espanhol, francês, britânico, brasileiro, no Parlamento Europeu, que pode haver sanções que o deputado fica impedido de participar, até de ter acesso à sala do plenário durante um X tempo, por exemplo. Sanções pecuniárias. Hoje já existem sanções pecuniárias no nosso regimento, nomeadamente para as faltas. Se o deputado não entrega a justificação atempadamente, uma parte do ordenado é cortado. Portanto, só para dizer que já nem estamos a inventar. É só alargar o âmbito dessas penalizações financeiras. Mariana? Agora, depois é preciso saber como é que isso se faz.
porque não é o Presidente que vai ter esse poder. E isso não é fácil, mas é para isso que servem os trabalhos parlamentares. Um minuto final. O Primeiro-Ministro deve explicações específicas muito desenvolvidas sobre este caso relacionado com a sua situação da empresa da qual foi sócio e que eventualmente vai agora ser debatido na próxima sexta-feira no quadro eventual da moção de censura? Do Chega? Eu repito aquilo que disse aqui a semana passada. O problema do Primeiro-Ministro é a forma muito distinta como agora quer agir face ao que exigiu o anterior Primeiro-Ministro. E nós não podemos passar de um Luís Montenegro vociferante a exigir explicações para um Luís Montenegro totalmente silencioso. Para um Luís Montenegro muito exigente nas explicações que quer que o Primeiro-Ministro dê, para um Luís Montenegro despreocupado e desvalorizador. O caso merece explicação? Merece por duas razões. Primeiro, porque o Primeiro-Ministro, quando não era Primeiro-Ministro, assim o exigiu, e depois porque aquilo que se está a passar é que o silêncio se torna um problema. Eu não digo isto sem dizer uma palavra sobre o caso em concreto. Agora, o Primeiro-Ministro não pode dar explicações ao jornal que lhe faz questões sucessivamente durante vários dias e entender, como entende este Primeiro-Ministro, que fala pouquíssimo aos jornalistas, nunca responde a mais de 3 perguntas e que limita a sua resposta e a vai dar num contexto de uma moção de censura que é absolutamente desnecessária e que só serve os interesses do Chega para mudar de assunto, e isso acontece porque passámos a ter este Primeiro-Ministro, este Luís Montenegro, silencioso e despreocupado. Eduardo Pacheco, o Primeiro-Ministro tem interesse e tem necessidade de explicações? As coisas estão mal explicadas neste processo? Este caso é um não caso, porque o Primeiro-Ministro, antes de ter a liderança do PSD e estar na política ativa, tinha que fazer a sua vida, criou a empresa e trabalhava com ela. Portanto, eu acho que isto é um não caso. Agora, ele deu as explicações. Respondendo aos jornalistas que solicitaram esclarecimentos. Ele pode até repetir agora outra vez os mesmos argumentos. Porventura podia ter feito oralmente para que o silêncio não fosse tão pesado. Mas eu tenho a convicção que a polémica ia continuar. Sabe, muitas vezes a vida parlamentar tem coisas de loucura também. E a explicação de sexta-feira que surgir acaba com o processo? Eu acho que não. Já agora, só para dizer, quantas vezes nós temos um ministro presente na comissão às 10 da manhã, fazemos-lhe uma pergunta, o ministro dá a resposta, às 15 horas está no plenário, o deputado repete a pergunta e o ministro repete a resposta, porque as pessoas não querem ouvir, estão a falar para fora da casa. E por isso é que eu acho que muitas vezes há explicações, ok, deve explicar-se, o silêncio é ensurdecedor, mas por outro lado, se calhar as pessoas não querem ouvir as explicações. Obrigado. Casa Comum regressa na próxima semana. Euronet Plus.